Após 64 dias, pela graça do Senhor, nós vamos retomar a nossa caminhada com o Evangelho de Marcos. Da palavra do Senhor. Marcos capítulo 3, do verso 31 ao verso 35, e você pode deixar as escrituras abertas nesse texto, que é a porção que iremos expor essa noite pela graça do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus por tudo que já fizemos neste culto solene, quando ceiamos, quando cantamos, lemos a Tua palavra. Agora, ó Deus, pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração, que sejamos, ó Deus, desafiados e consolados, aprendendo ou relembrando ainda mais as doutrinas, santas doutrinas da Tua palavra. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, nesta compreensão, ó Deus, para que sejamos filhos fiéis a Ti, para que sejamos, ó Deus, cumpridores da Tua lei por meio da graça. É isso que nós Te pedimos, em nome de Cristo, aquele que falará esta noite ao nosso coração. Amém. Irmãos, para entendermos o contexto deste momento tão emblemático que é denominado como a família de Jesus, nós precisamos lembrar o que vimos há 64 dias, do que vimos acerca do capítulo 3, do verso 20 até o verso 30. Então, precisamos entender esse contexto para depois entendermos o que se passa aqui nesse momento, quando Jesus tem uma reação com relação aos seus familiares. E é claro que o tema aqui, o tema de hoje, diz respeito à família. E é claro que nós precisamos ter uma compreensão do significado de família. O que significa família para nós? Qual é a visão que devemos ter como crentes dessa instituição tão importante para o mundo e também para a igreja? Nós precisamos lembrar que a família, ela foi instituída pelo próprio Deus. Na criação, Deus instituiu os chamados mandatos, e esses mandatos, que eram obviamente ordens aos nossos primeiros pais, ainda sem pecado, deveriam cumprir. E dentre esses mandatos nós temos o chamado mandato social. E o mandato social se refere à união do homem e da mulher, tornando-se uma só carne, e à procriação de filhos. Então, nesse sentido, a determinação da família acontece na criação antes do pecado, no momento em que Adão e Eva estavam ali presentes no jardim. Mas acontece que o pecado entra, e aí nós temos um esfacelamento desse processo, desse mandato de Deus, embora ainda continue. É por isso que nós precisamos entender que o casamento não é outra coisa senão um mandato de Deus para a humanidade. Não é um sacramento, mas o mandato de Deus para as famílias da terra. E é claro que também, quando nós falamos de família, nós temos claramente o papel de cada um, o papel dos cônjuges, por exemplo. Nós temos a função do homem, que é liderar, que é pastorear, conduzir, ensinar, pacificar, julgar o seu lar.
O papel do homem é o papel mais difícil, porque, de acordo com as Escrituras, o homem ele deve agir como Cristo diante da igreja. E é claro que nesse sentido, nós vamos entender que a atuação do homem não é opressora, mas ela é salvadora, obviamente esse termo entre aspas com relação à sua família, em primeiro lugar a sua esposa e consequentemente os seus filhos, e entendemos também o papel da mulher, e segundo as Escrituras, o papel da mulher está ligado obviamente a ser auxiliar do marido, portanto ela está ligada ao lar. É por isso que o homem é o provedor, o homem é aquele que traz o sustento para casa, e a mulher como auxiliar está ali no lar, conduzindo para a glória do Senhor. E é óbvio que diante desse tema de família, nós temos muitas posições, inclusive dentro da própria igreja. Eu acredito que poderíamos destacar aqui duas posições extremas. Por um lado, por um extremo, algumas pessoas têm transformado a sua família num ídolo. Têm colocado diante do Senhor como um ídolo, supervalorizando as pessoas em detrimento do próprio Cristo. Então, é a idolatria da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais. E, de fato, isso é um pecado, porque nós não podemos, de forma nenhuma, transformar a nossa família em algo maior do que Cristo, maior do que Deus. E precisamos olhar para os nossos familiares como pessoas que estão inseridas no reino de Deus. Por outro lado, nós temos também aquela atitude irresponsável quando a família ela não é priorizada. Ao contrário, ela é sacrificada por causa de práticas que não deveriam estar acima da família. Muitos homens e mulheres esmagam a sua família, destroem a sua família por conta de atividades que estão fora do lar. E elas fazem isso ou por conta do seu trabalho no dia a dia para trazer o sustento, ou nos chamados atividades dentro da igreja. E aí então, homens, sobretudo homens, mulheres também, mas principalmente homens, sacrificam a sua família por causa do seu dia a dia na semana e também por causa dos chamados ministérios dentro da igreja. E isso, de fato, é o extremo, porque se por um lado eu transformo a minha família num ídolo, por outro eu estou negligenciando. E, portanto, são filhos que crescem revoltados contra o Evangelho, filhos enfraquecidos, fraquinhos, raquíticos espiritualmente falando, e filhos, inclusive, que até desistem da fé, esposas que desistem da fé, simplesmente porque ele tem um cargo na igreja e ele precisa se doar ao extremo para isto. Precisamos entender que a atividade que temos no nosso trabalho durante a semana e na igreja, elas devem estar abaixo da grande prioridade que é a família. Porque o único aspecto que está acima da família é Deus. E nós precisamos também retirar uma visão muito equivocada, nada bíblica, quando as pessoas falam sobre trabalho secular e trabalho na igreja. Isso não existe. O valor do seu trabalho durante a semana, o serviço a Deus, a glória de Cristo, do seu serviço durante a semana, lá no seu escritório, lá no seu setor de trabalho, tem o mesmo peso, sim, é isso mesmo que eu estou dizendo, tem o mesmo peso do trabalho que você realiza dentro da igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele fala com muita clareza sobre isso, e quando nós temos a visão bíblica do trabalho, nós vamos descobrir que o trabalho que eu exerço durante a semana é para a glória de Deus, é a minha manifestação de adoração ao meu Senhor. Eu não sirvo diretamente aos meus chefes, às autoridades sobre mim no trabalho, mas eu sirvo ao Senhor, e isso se reflete na minha vida com os meus patrões. Tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. E enquanto eu não entendo isto, eu certamente terei muitos problemas no que diz respeito a esse assunto.
É por isso, irmãos, que o meu trabalho, aquele que exerço durante a semana, e aqueles que estão circunscritos, estão delimitados pela igreja, o qual nós chamamos de departamentos, ministérios, seja que nome for, essa atividade não pode sufocar, não pode prejudicar, não pode sacrificar o ministério, e aí eu falo mais diretamente aos homens, o ministério, a atuação que eu tenho na minha casa. Como eu posso sacrificar a minha família? Largando e jogando meus filhos na creche, deixando-os à mercê de outros para cuidar. Permitir que o que ele aprende na escola é majoritário, ele só aprende aquilo que está na escola, e com relação ao reino de Deus, ele vai aprender lá na igreja uma vez por semana. Isso é sacrificar a família. Sacrificar a família não deve ser o nosso alvo, assim como também transformá-la num ídolo, colocando-a acima do Senhor, não pode ser, mas precisamos ter a visão equilibrada, sem os extremos, mas a visão equilibrada de como eu devo agir na família, entendendo que tanto o mundo quanto o diabo e a minha própria carne tentam destruir essa família. A minha família é alvo dos ataques impiedosos de Satanás. Eu preciso entender que Satanás rodeia os meus filhos para devorá-los. Ele rodeia a mim mesmo e ao meu cônjuge para nos devorar, para destruir o nosso lar. E é claro que nesse sentido temos o mundo como oferta e a carne como força pecaminosa para destruirmos as famílias. Precisamos estar claros nisso. Então, esse é o contexto de família segundo as Escrituras. E é com base nesta visão bíblica de família, é que nós vamos entender agora aquilo que o Senhor Jesus nos ensina nesse trecho do verso 31 ao verso 35. Porque aqui, de certa forma, está falando de família, embora, obviamente, esteja falando da família que está acima. Porque o Senhor Jesus, ele não se casou, ele não teve esposa, não teve filhos. Então está falando da família que está acima, está falando da mãe, dos irmãos e das irmãs. E é nesse contexto também que vamos entender o que Cristo nos ensina no que diz respeito à nossa visão de família e como devemos agir. Irmãos, o contexto, como eu disse aqui, do verso 31 ao verso 35, está nos textos acima imediatos do verso 20 ao verso 30, que nós vimos da última vez, que foi a blasfêmia dos escribas, quando eles não tinham respostas para as obras portentosas de Cristo, então eles diziam, não, a força dele é de Beelzebu, e aí tínhamos o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós tratamos com detalhes na nossa última exposição. Mas há um aspecto aqui que precisa ser colocado em evidência para que entendamos, é o verso 21. No capítulo 3, verso 21, aliás, o verso 20 diz, então ele foi para casa, possivelmente a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde era a sua base missionária, a sua base para a pregação do Evangelho. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Agora, preste atenção no verso 21, porque o verso 21 é o gancho para o 31. Ele diz assim, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então, o contexto que nós encontramos a partir do verso 31 até o verso 35 é desta família se deslocando e indo com o intuito de prender, de impedir a obra que Cristo estava fazendo. Então, nós precisamos entender isto. Eles diziam, os irmãos de Jesus, as irmãs, diziam, ele enlouqueceu, esse homem está louco, ele está fora de si. E nós precisamos tomar uma atitude. E nesse sentido, então, eles partem para prender a Jesus, como se louco fora, como se ele fosse alguém que tivesse perdido o seu juízo, como alguém que age fora do padrão normativo da sociedade.
Então é nesse contexto que nós vamos entender as motivações. E as motivações, elas também, de alguma forma, aparecem no verso 31 e no verso 32, quando diz: nisto chegaram, vejam, Jesus está discutindo com os escribas sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Então ele está discutindo, a multidão está ao seu redor dentro da casa, a casa cheia, gente fora. E aí então nesse contexto diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Bem, se a ligação ela pode ser colocada direta com o verso 21, então eles estavam ali para prender, para impedir, para atrapalhar o trabalho que Cristo estava fazendo aqui nessa terra, no qual fora comissionado pelo próprio Deus. E aí nós vemos então os seus irmãos e as suas irmãs. Sim, porque Jesus não foi o unigênito de Maria, ele não foi o filho único, mas Maria teve pelo menos 7 filhos a mais além do Senhor. E isso é uma coisa que precisa ser dito, porque nós às vezes somos influenciados por uma teologia que não é nossa, por uma doutrina que não é nossa. O Brasil ainda é um país fortemente marcado pelo catolicismo romano, e nós precisamos entender aquilo que as Escrituras dizem. Então, Jesus, ele tinha irmãos. O nome desses irmãos era Tiago, José, Judas e Simão. Na verdade, eles eram meio-irmãos de Jesus, porque eram irmãos por parte de mãe, não por parte de pai. José não era o pai biológico de Cristo, apenas Maria. Então, nesse sentido, esses irmãos eram irmãos, meio-irmãos. E nós podemos perceber isso conforme está escrito lá em Mateus 13, 53 a 58. Então é interessante lá quando diz: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e chegando à sua terra ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Ele não é filho de José? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E isso coincide com o Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, quando diz: pois nem mesmo seus irmãos, esses irmãos da carne, a família de sangue, não criam nele. Então, esse é, de fato, o contexto que nós encontramos. Os irmãos de Jesus não criam nele, não acreditavam nele. Obviamente, podemos entender isso porque foram criados juntos. Foram criados ali. Pense no seu irmão. Agora imagine seu irmão saindo e pregando e juntando multidões, e você vai dizer: mas esse não é o Carlinhos, esse não é o Chiquinho, esse não é o Maninho, esse não é aquele que convivia conosco. Essa era, penso eu, a dificuldade dos irmãos de Jesus, porque foram criados ali na mesma casa, aprendendo o mesmo ofício, vivendo debaixo da autoridade do mesmo pai, da mesma mãe. Então eles diziam: Jesus enlouqueceu, porque eles não criam no Senhor. É claro que depois Tiago e Judas, eles são alcançados pela graça do Senhor. Tiago, sim, é aquele que escreve a epístola. Judas também é aquele que escreve aquela epístolazinha de um capítulo antes de Apocalipse. Ali eles já estão convertidos e inclusive chamam a Cristo como Senhor. Reconhecem a Cristo como Senhor. E é claro que no caso de Maria, é importante nós pensarmos que Maria era alguém que guardava tudo que ouvia acerca de Cristo e dele mesmo. Por isso lá em Lucas 2,19 diz: Maria, porém, guardava todas estas palavras, palavras ditas acerca de Jesus, meditando-as no coração. Então, eu não posso explicar o que Maria está fazendo aqui, uma vez que ela
havia recebido revelação do Senhor sobre quem era o Cristo, e ela inclusive o reconhece como Salvador. Eu não posso explicar, mas ela está presente. Eu não sei se para apaziguar, eu não sei se para tentar resolver a questão, mas ela estava ali, e seus irmãos e irmãs queriam prendê-lo, porque achavam que estava fora de si. A motivação talvez seja o próprio Jesus. Eles devem ter dito assim: vamos ajeitar o nosso irmão, vamos dar uma ajuda a ele precisa de ajuda, ele está fora de si. Ou quem sabe até pensavam na própria reputação da família. Nossa família está perdendo a reputação, porque era a mesma região próxima de onde Jesus havia crescido. Nós devemos impedir isso. Mas na verdade, irmãos, o que nós encontramos aqui é o desejo destes irmãos, junto com Maria. Não entendemos muito bem o que Maria está fazendo ali, uma vez que as Escrituras nos dão indícios de que ela cria que Cristo era o Messias, mas eles estão ali para impedi-lo no seu ministério. E aí então nós vamos entender a resposta do Senhor Jesus. Uma resposta que surpreende. Uma resposta que deve nos fazer pensar, porque as pessoas que estavam ao seu redor ali na casa, disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Eles não entraram, segundo o Evangelho de Lucas, porque não conseguiram, havia uma grande multidão, mas eles estavam lá fora, mandaram um recado, e Jesus está falando, arrazoando com os escribas possivelmente, e alguém então diz assim: olha, a tua família está lá fora, a tua mãe, teus irmãos e teus irmãos e irmãs estão ali. E aí então nós temos a resposta do Senhor, nos versos 33 a 35. Diz a Escritura: então lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. E no verso 35 ele diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qual o significado desta palavra do Senhor Jesus? O que Cristo está nesse momento ensinando aqueles que estão ao seu redor? É muito importante, irmãos, ressaltar o que Jesus não está dizendo e nem fazendo aqui. Precisamos entender que não há aqui da parte do Senhor Jesus nenhum desprezo por sua mãe e por seus irmãos. Ele não está desprezando. Ele não está dizendo: isso é de pouca importância, não estou nem aí para eles, que estejam para lá, eles querem vir aqui para me prender, que fiquem para lá. Não, não há essa atitude, e nós podemos perceber inclusive o cuidado que Jesus tem com Maria. Os irmãos se lembram quando pelo Evangelho, quando ele está na cruz, e ele diz para João: João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. E diz que João, a partir desse dia, cuidou de Maria até que ela viesse a falecer. Por uma ordem do Senhor, o cuidado que ele tem. Portanto, Cristo não está quebrando aqui o 5º mandamento. Ele não está desonrando. Não há aqui, irmãos, nenhum ensino para que venhamos a desonrar ou desprezar os nossos familiares, mesmo os descrentes. Algumas pessoas, elas têm usado de forma equivocada textos que falam do papel da família no reino de Deus e tiram do seu contexto para atitudes equivocadas, para desrespeitar, para desonrar, e fazem isso em nome das Escrituras e em nome do Senhor Jesus. Está errado. O 5º mandamento não pode ser de forma nenhuma relativizado. Nós precisamos honrar o pai e a mãe, precisamos honrar inclusive porque decorre deste mandamento, precisamos honrar as autoridades inclusive, aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida, autoridade esta, dada pelo Senhor Deus. Precisamos respeitar os idosos, tratá-los com toda consideração. Portanto, não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está trazendo aqui para nós é algo muito profundo. Ele está falando aqui de um paralelo entre laços de família.
O que Jesus está mostrando é que existem laços familiares que são passageiros, que estão restritos a este mundo, estão restritos a este contexto de vida que temos aqui, mas existe também laços familiares, que não se restringem a esse mundo, mas que são eternos. Portanto, o que Jesus está mostrando aqui é o paralelo entre a família passageira e a família que é eterna. É isso que ele está mostrando. Por isso, o que Cristo nos ensina é que nós temos duas famílias nessa terra. Nós temos a família de sangue, o pai, a mãe, os tios, os irmãos, filhos, cônjuge, inclusive descrentes. Há pessoas na nossa família que são descrentes. Essa é a nossa família de sangue, e nós temos regras claras nas Escrituras em como devemos tratá-los, mas também temos uma família em Cristo Jesus, e essa família em Cristo Jesus somos nós. É este que está sentado ao seu lado, é este que está sentado na sua frente, a família que vem pelo Senhor, a família que é eterna. É por isso que Cristo afirmou que a sua família, não aquela que estava lá fora, mas a família eterna, estava ali mesmo, próximo de si. É por isso que o que Cristo nos ensina é que a família nele, ela é sim mais forte quanto aos seus laços parentais do que a família que nós temos de sangue. Porque essa estrutura que nós temos, pai, filho, cônjuge, esposo, esposa, essa estrutura familiar, irmãos, ela vai durar apenas enquanto estivermos aqui. Mas a estrutura da família de Deus, dos filhos do Senhor, filiação adquirida pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, essa família é eterna. Essa família vai conviver no céu. É por isso que aqui não há como não mencionar o fato de que Jesus não priorizou sequer a sua mãe. Jesus aqui não enalteceu a Maria. É claro, irmãos, isso acontece porque Maria, ao contrário do que muitos pensam, era uma irmã nossa, uma mulher bem-aventurada. Todavia, era uma mulher pecadora, e isso é verdade. É por isso que lá em Lucas capítulo 1, no verso 46 e 47, quando Maria recebe o anúncio do anjo, ela brada num cântico, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se ela diz que Deus é o seu Salvador, ela está obviamente afirmando que é pecadora e que está diante do Senhor, porque o único ser humano que veio a essa terra sem pecado algum foi Cristo, 100% homem, 100% Deus, naturezas que não se misturaram, naturezas que eram claras, que se manifestavam com clareza quando ele estava aqui. Somente Cristo é impecável. Maria não. Maria foi salva por seu próprio filho na cruz do Calvário. Por isso ela o chama de meu Salvador. E Maria também não teve apenas Jesus. As Escrituras nos dizem que Maria, enquanto estava grávida do Senhor Jesus, neste período é que José não lhe toca. Em Mateus capítulo 1, versos 24 e 25 diz: despertando José do sono, José, o pai adotivo de Cristo, de Jesus, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então José ouviu do anjo e recebe Maria. Agora olha só o que diz o texto: contudo, não a conheceu, não a tocou, não teve relacionamento íntimo com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
E é por isso que o próprio Lucas, no capítulo 2, verso 7, quando fala do nascimento de Jesus, ele diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, não unigênito, primogênito, o primeiro de pelo menos mais 7 que viriam. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então vejam que Jesus, ele trata a sua mãe no mesmo nível dos seus irmãos, ressaltando que ele não a desprezou, ele não a desonrou, mas ele demonstra que existe uma família mais profunda, uma família significativa, que é a família do reino de Deus. E aí a pergunta que nós poderíamos fazer é: e quem faz parte dessa família de Cristo? Quem faz parte desta grande família que é eterna? A resposta é clara. Repito aqui o verso 35, quando diz, olha só como Cristo explica esse processo: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. São aqueles que reconhecem a prioridade. A prioridade não é outra coisa senão obedecer, engrandecer e glorificar o nome de Deus, o nome de Cristo, Senhor da nossa vida. É por isso que o contexto que nós encontramos aqui nesses versos é o mesmo contexto, dito com palavras diferentes, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 26, quando o próprio Cristo bendito e exaltado diz: se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, não ama menos a seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, ele arremata dizendo: não pode ser meu discípulo. Ninguém pode ser meu discípulo se ele considerar mais do que a mim a sua família parental de sangue, aqueles que estão aqui, a família constituída nessa terra. É isso que Cristo está dizendo, é isso que Jesus nos diz. Ele diz: o quê? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e ele corre o seu olhar e diz: aqui está, ó, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu irmão. Aqui está a minha família. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esta família, ela é extremamente importante pelos laços que a unem. Os laços que nos unem como irmãos em Cristo é o próprio Cristo e a sua vontade. Os laços que nos unem à nossa família de sangue é a soberania do Senhor, a determinação de Deus em nascermos naquela família, e temos obrigações para com esta família, mas o que nos une nesta aqui, também debaixo da autoridade e da soberania de Deus, o que nos une nessa família não é o sangue, não é o fato de ter nascido mas é termos nascido em Cristo Jesus. E essa família, ela é eterna. A família de sangue, ela é passageira. Irmãos, o que Cristo nos ensina aqui são duas coisas muito claras. Primeiro, a importância dele, do seu reino, diante de algo que está muito arraigado a nós, que é a nossa família de sangue. E ao mesmo tempo, ele mostra a importância da família da fé, que tantas vezes nós desprezamos numa atitude extremamente egoísta. Quantas vezes não temos dificuldade em olhar para as pessoas que estão ali conosco como meu irmão, o meu irmão em Cristo, esta família que é eterna. Irmãos, por exemplo, quando eu penso no meu próprio contexto, quando eu penso no meu avô, na minha avó,
quando eu penso de ambos os lados, quando eu penso em alguns tios, tias, primos que já morreram, eu não vou vê-los comigo na eternidade. Eles não estarão comigo glorificando a Cristo. Eles não estarão lá. Mas todos aqueles que são meus irmãos em Cristo Jesus, estará comigo lá, exaltando e glorificando o nome de Cristo. Você entende a importância que o Senhor demanda sobre isto? Entende exatamente o que Cristo nos ensina? Nos ensina que nós precisamos também olhar para os nossos irmãos, unidos ao redor de Cristo Jesus. É por isso que o salmista diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando o salmista escreve esta porção, naquele momento imediato, ele está pensando nos irmãos de sangue que são todos crentes, no lar, na unidade do lar. Mas nós podemos sim, hoje, aplicar em Cristo Jesus, que isto também diz respeito a nós como irmãos. Então eu não terei prazer em destruir a vida do meu irmão em Cristo. Tudo farei para auxiliá-lo nas suas dificuldades. Estarei envolvido com o seu sofrimento e me alegrando com os seus êxitos nessa vida com Jesus. Não se trata apenas de encontrá-lo furtivamente, domingo à noite, domingo de manhã na escola dominical e domingo à noite: oi meu irmão, tudo bem? Bate um papinho ali e vai embora. Não, mas é entender que somos uma família em Cristo Jesus, e isso é tão lindo, isso é tão glorioso, porque se você sair do lugar onde você está e ir para qualquer lugar do mundo, onde se reúne o rebanho de Cristo, que vive fielmente as Escrituras, que prega fielmente o Evangelho, que vive a piedade e a santidade, remidos pelo sangue de Jesus, pode ser na China, pode ser na Rússia, pode ser em Tonga, pode ser na Austrália, pode ser no Canadá, pode ser no sul da Argentina, pode ser na Bolívia, pode ser na Venezuela, pode ser no Haiti, pode ser em qualquer lugar. É minha família, são meus irmãos. Meus irmãos. E isto não diz respeito apenas ao aspecto teológico. São meus irmãos porque foram alcançados por Cristo, mas isso também traz desdobramentos práticos. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo e penso que nessa tragédia que nós vivemos aqui em Boa Vista, com esse processo migratório, deveríamos sim nos preocupar, em primeiro lugar, com os nossos irmãos em Cristo, os migrantes que estão vindo aqui e estão padecendo miséria. E poder ajudá-los na medida do possível e com sabedoria também ajudá-los manifestando misericórdia. Eu não estou falando de ação social não, aliás irmãos, hoje eu odeio essa expressão, ação social, porque ação social é coisa de esquerda. É coisa de PT, é coisa de... não é ação social. A igreja não faz ação social. Quem faz ação social é comunista, é socialista. Aliás, mentem dizendo que fazem. Não, a igreja tem atos de misericórdia. É diferente. E devemos ser misericordiosos. Às vezes vejo um restaurante como esse aqui, logo no centro, uma fila de miseráveis para pegar um pedaço de pão. Deveríamos também de alguma forma fazer isso. Volto a ressaltar, com sabedoria, com cautela, mas fazê-lo. Sobretudo aos nossos irmãos na fé, porque o apóstolo Paulo diz que devemos ajudar a todos, mas primeiramente aos irmãos da fé, porque nós somos uma família.
E geralmente quando nós não nos importamos, podemos ser comparados àquele pai que deixa os seus filhos à mercê, ou aquele irmão que deixa o seu outro irmão padecer a miséria. Irmãos, existem laços que nos unem. Esses laços, eles estão em Cristo Jesus. É por isso que lá no Evangelho de João, aliás, na primeira carta de João, ele diz com muita clareza sobre o fato de que nós devemos ter o nosso amor na prática. Tiago bate forte nisso, dizendo de que vale você encontrar o seu irmão, dizer como é que vai, tudo bem, e ele tendo uma situação difícil, dizendo, vai, que Deus te abençoe, e não se envolve com ele. Sequer oramos uns pelos outros, não é verdade? Não é verdade isso? Quantas vezes temos orado por um grupo grande de irmãos, lembrando de cada um deles? Nós precisamos entender, irmãos, que estes laços, eles são mais importantes no que diz respeito à efemeridade, ou seja, aquilo que é passageiro, aquilo que se restringe a 30, 40, 50 anos, e aquilo que se refere à eternidade. E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É por isso que precisamos entender que o que nos une com a família de sangue é termos nascido de. O que nos une à nossa família da fé é Cristo Jesus. Daí a sua importância. E quais são as aplicações que poderíamos fazer desta palavra do Senhor? Eu queria fazer aqui 5 aplicações para que levássemos isso como reflexão para a nossa casa durante essa semana. Em primeiro lugar, irmãos, fazer parte da família de Cristo é necessário nascer de novo. Nascer de novo não é se tornar membro de uma igreja. Nascer de novo não é necessariamente se submeter ao batismo. Nascer de novo não é necessariamente ter um cargo na igreja. Nascer de novo é ser alcançado pelo poder de Deus. É não ser joio, mas trigo. Portanto, eu só posso fazer parte desta família quando eu nasço de novo, e isso é algo que eu devo refletir, porque você e eu devemos refletir, ó Senhor, obrigado, porque eu sou um nascido de novo. Eu não sou apenas um convencido, eu não estou acostumado ao Evangelho, porque eu nasci num lar cristão, e eu desde pequenininho, de alguma forma, bem ou mal, direto ou indireto, estou ouvindo sobre o Evangelho. Não, mas faz parte dessa família aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo, que agiu sozinho neste processo para que nos rendêssemos a Cristo Jesus. Parece estranho, não é? Num culto como este, uma mensagem ou uma aplicação como esta, mas eu me lembro do meu reitor no seminário, o reverendo Francisco Leonardo Slaubeck, um homem que foi como um pai para mim, um homem muito crente. Eu nunca esqueço de tantas vezes que ele repetiu, ele sempre dizia, meus irmãos, meus filhos, eu me converti, fui alcançado, fui transformado pela graça de Deus no meu 4º ano de seminário, me preparando para ser pastor. É por isso que eu preciso refletir sobre isto e desejar fazer de fato parte desta família, sendo arrancado do mundo, sendo arrancado da escravidão do pecado e servindo ao Senhor. Meus irmãos, a oportunidade está aqui. Se você tem consciência de que ainda não nasceu de novo, vá aos pés do Senhor e faça isto.
de forma discreta, pode ser lá no seu quarto, sozinho, mas faça isto. Busque o Senhor. Meus irmãos, a segunda aplicação que eu quero fazer é que fazer parte da família de Cristo é também fazer a vontade de Deus por meio da sua lei. É claro que fazer a vontade do Senhor pela lei, isso não é para trazer salvação. Eu sou salvo pela graça do Senhor para as boas obras, para as atitudes que estão de acordo com a lei do Senhor. Em outras palavras, fazer parte da família de Cristo deve fazer com que tenhamos desejo profundo em sermos santos diante de Deus. O que Jesus fala aqui? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, estes são a minha família. Então, eu preciso entender que fazer parte da família de Deus é uma luta constante, dura, porém não em glória, mas gloriosa contra o pecado. Porque ainda somos pecadores, e haveremos de pecar sem dúvida nenhuma, mas devemos buscar a santidade. A família de Cristo é reconhecida por isto. A terceira aplicação que eu quero fazer, meus amados irmãos, é que nós devemos amar na prática os irmãos na fé que convivem conosco. Você sabe qual é a marca do cristianismo? Talvez alguns digam assim, é aquele peixinho lá, né? Com aquelas inscrições esquisitas lá, IRFES, né? Que em português é um acróstico, né? Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. Outros dizem, não, o símbolo do cristianismo é a cruz. Outros dizem, não, o símbolo do cristianismo é a Bíblia. O símbolo do cristianismo, e você começa a pensar, você sabe qual é o símbolo do cristianismo deixado por Cristo? É este. Quando o Senhor mesmo disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Essa é a marca do cristão. Não é outra. Você pode andar com uma cruz pendurada sem problema, desde que ele seja limpa, não tem nenhum problema. Pode andar com um peixinho, pode andar com a sarça, você pode andar com o que você quiser no pescoço, tranquilo, brinco e tal, bottom, sem problema. Mas a marca do cristão, o que define o cristão, dito pelo próprio Cristo, é amor uns para com os outros. Por isso, irmãos, devemos amar na prática os meus irmãos. Eu sei que é difícil, até pelo número, mas eu preciso me esforçar para isto. Tem um irmão nosso aqui da nossa igreja, a 2 casas daqui, nessa rua, que está passando por uma luta difícil, de um irmão que tentou se suicidar. Aqui, igreja, tem uma casa, é a outra. Agora que você está sabendo, porque possivelmente poderia não estar sabendo disso, agora que você sabe, isso faz com que você se importe com ele? Você diz assim no seu coração, eu vou lá com esse irmão, vou orar com ele, 15 minutos, vou lá, vou abraçá-lo, isso... Precisamos de fato amar aos irmãos na prática. A visitação não é uma obrigação só do pastor e dos diáconos ou dos presbíteros, mas é de todos os irmãos que manifestam na prática o amor por esta família. Por isso, irmãos, a quarta aplicação que eu trago, a primeira é para fazer parte é necessário nascer de novo, a segunda aplicação, faz parte dessa família quem busca a santificação. Terceiro, devemos amar na prática os meus irmãos na fé que convivem conosco. A quarta aplicação, nós precisamos orar pelos nossos irmãos que sofrem ao redor do mundo. Meu irmão, qual foi a última vez que você, de joelhos, ou sentado, ou deitado, orou pela igreja que é perseguida de forma brutal e sanguinária?
Quantas vezes você já orou por aquele pai que está preso na cadeia e que presenciou a morte, o estupro de suas filhas e de sua esposa e a morte dos seus filhos, e de forma perversa é preservado vivo como exemplo na prisão, na cadeia, sendo espancado, chicoteado, passando por privações? Irmãos, isso não é coisa do século passado, isso não é coisa de cinema, isso está acontecendo agora. Existem irmãos que estão apanhando e sendo espancados, existem irmãos que estão perdendo a sua família, vendo os seus filhos tendo a sua cabeça estourada por uma arma de fogo, por causa do Evangelho. Quantas vezes eu já, do fundo da minha alma e do meu coração, eu disse: Senhor, obrigado pela minha condição, e ajuda esses meus irmãos e essas minhas irmãs que padecem vividamente, que vivem a tribulação por causa do Evangelho. Por isso, precisamos ter essa noção de família, de que somos um em Cristo Jesus, somos todos irmãos, alcançados pela graça. A quinta e última aplicação que eu quero fazer diz respeito à nossa vida no céu. Tem muito crente que pensa da seguinte maneira: puxa vida, o meu pai morreu sem Cristo, eu não vou vê-lo lá no céu, por isso eu estarei triste lá. Meu irmão, eu quero dizer que esse seu pensamento é errado. Porque quando nós estivermos lá, e nós vamos nos reconhecer, eu vou reconhecer Sandra, que tinha sido minha esposa, mas também era minha irmã e continua sendo minha irmã. Eu vou reconhecer João e Ana, que foram meus filhos aqui, mas também são meus irmãos em Cristo, e lá serão meus irmãos por toda a eternidade. Quando nós estivermos diante de Cristo, aí nós veremos a nossa família em Cristo, a família mais profunda, e você não vai se entristecer por aqueles parentes de sangue que não foram sensatos em se encurvar diante do Senhor. Você não vai se entristecer. Você pode se entristecer aqui, porque ainda vivemos um mundo com tanta miséria, com tanta tristeza, com tantas decepções, e talvez você tenha no seu coração essa tristeza: puxa, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu filho, enfim, ele não se converteu, ele não foi alcançado, e eu não vou vê-lo lá na eternidade. Aqui sim, mas lá de jeito nenhum. Porque lá nós vamos ter a visão clara do que é ser parte da família de Cristo. Lá eu vou olhar para aquela multidão com vestiduras brancas, e eu vou ter a clara noção, o conhecimento e a convicção de que a minha família está comigo no céu para toda a eternidade. E não haverá espaço para tristeza, não haverá espaço para memórias que venham lacerar o meu coração. Meu irmão, isso é uma promessa, e essa é a esperança que nós temos. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se você ainda chora por entes queridos que já se foram e morreram em seus pecados, não morreram em Cristo, morreram em seus pecados, ainda é noite, você ainda está chorando, mas o amanhecer virá, quando você não terá mais esse sentimento, porque aí teremos a clara visão da família que pertencemos, daqueles que são filhos de Deus, para a glória de Cristo. Lá no céu, eu vou ver irmãos, irmãs, mães, pais, eu vou ver minha família reunida, todos concentrados para a glória do Senhor. Isso é uma promessa. Por isso você não pode esvanecer na sua esperança. A família de Cristo
trará alegria na eternidade, mesmo que parentes de sangue daqui não estejam, porque eles não estarão, mas os laços que nos unem não são mais os laços de sangue, os laços que nos unem serão apenas aqueles que já nos unem aqui, como João diz lá na sua primeira epístola, o já e o ainda não, já somos irmãos, mas ainda não na sua completude, lá será completo, não haverá espaço para tristeza, não haverá espaço para nada. E vejam, ninguém vai sofrer de amnésia. Nós vamos lembrar dessas pessoas que não tiveram o seu coração transformado, que morreram em seus pecados. Nos lembraremos, mas isto não será mais motivo de tristeza, porque os laços que nos unirão lá não são mais os laços de sangue. Eu estarei com a minha esposa, mas ela não será mais a minha esposa. Lá ela será minha irmã em toda a contundência. Estarei com os meus filhos, serão meus irmãos. Estarei com vocês, vocês são e serão meus irmãos. Por isto, quando nós olhamos para esta realidade, devemos nos alegrar no Senhor. Como eu disse, a tristeza ela ainda existe, e não é errado isto. Mas é uma noite, o sol há de despontar, amanhã virá, e eu me alegrarei no Senhor. Meus irmãos, que tenhamos o ensinamento de Cristo com relação a isso, e vejamos de forma diferenciada a família da fé, porque somente na família da fé, Cristo é glorificado. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque pertencemos a esta família. Pertencemos a esta família por causa de Cristo, este mesmo que nos ensinou esta lição tão profunda e necessária. Ó Pai, nós Te louvamos porque somos irmãos em Cristo Jesus, e Cristo é o alvo da nossa adoração, do conceder glória. Ó Senhor, que maravilha! Perdoa-nos, ó Pai, quando tantas vezes somos negligentes com os da família da fé. Ó Senhor, às vezes somos mais próximos com os da família de sangue, ou mesmo com os amigos ou os colegas de trabalho, do que os meus irmãos em Cristo. Às vezes, quando eu olho para a família da fé, eu estou tão afastado deles, sou tão indiferente. Por vezes, Senhor, somos tão frios uns com os outros. Por vezes, ó Deus, não fazemos conta de irmãos novos na fé, ou que vêm de outros lugares para adorar conosco e viver conosco, e eu não estou nem aí, não estou interessado em me aproximar dele, saber quem ele é, e poder conceder a minha destra de fraternidade, o meu amor. Ó Senhor, ensina-nos a sermos mais amorosos uns com os outros. Ensina-nos, Senhor, a sermos amorosos com aqueles que chegam. Ensina-nos, ó Deus, a maravilha de sermos família em Cristo Jesus. É claro, Senhor, que eu não faço isso esmagando, ou desprezando, ou desonrando a minha família de sangue. Não, de jeito nenhum. A Tua palavra nos ensina em como devemos nos portar diante dos nossos parentes de sangue. Mas, ó Senhor, estes parentes de sangue são efêmeros, são passageiros. Muitos, inclusive, não estarão comigo na eternidade. Muitos não são meus irmãos em Cristo. Mas há pessoas que são estranhas a princípio a nós, mas que são nossos irmãos.
não importando a denominação, desde que fiel ao Evangelho, são nossos irmãos em Cristo. E ajuda-nos também, ó Deus, a termos no coração o desejo de alcançarmos aqueles que ainda não se renderam a Cristo ao redor do mundo, por meio da oração, por meio da contribuição, ou eu mesmo indo até eles. Dá-nos, Senhor, essa sensibilidade. E que nós, como igreja local, sejamos reconhecidos como pessoas que se amam, que as pessoas do mundo, ao olharem para a primeira igreja presbiteriana de Roraima, digam: nossa, quanto amor existe entre aqueles que fazem parte daquela igreja. Que pessoas vindo de outros lugares e venham até nós, sejam, ó Deus, constrangidos e impactados por uma palavra de carinho, por um aconchego, por uma manifestação de amor. Ajuda-nos, Pai, porque nisto nós estamos a glorificar a Cristo, aquele que é responsável por sermos uma só família no Senhor, a família da aliança. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, toda a capacitação e obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui nesta noite, e na vida dos meus irmãos ao redor do mundo, que um dia estarão juntos comigo na eternidade, nas bodas do Cordeiro, glorificando o nome do Senhor. Maranata, vem Jesus e leva-nos para si. Amém. Convido o pastor Gessé para vir aqui à frente.